Nós precisamos então sossegar. Eu lembro que minha mãe falava: sossega, menino, quando estava muito agitado. Eu gosto dessa música, esse hino, desde a minha infância, e eu lembro de uma mulher que cantava na igreja com uma voz poderosa, e eu tinha um pouco de medo dessa música, porque ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, mas eu sou muito apaixonado nessa música. Inclusive o Júnior já sabe, né, Júnior? No meu velório, essa música, essa e a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mas essa do coração que cantou hoje também gosto demais, viu? Essa daí é na época que a gente não chamava de cântico, a gente chamava de corinho. Nossa, agora a gente entrega a idade, né, Maiquito? A Nilce não, a Nilce... Gente, eu estava com uma outra mensagem preparada, e quando foi 15:06, uma pessoa entrou em contato comigo, falando de uma tempestade que começou na vida dessa pessoa. Um momento bem difícil, uma situação de enfermidade, recebeu um diagnóstico do filhinho. Ela não é da Lindóia, ela veio apenas visitar aqui a Lindóia, e ela recebeu um diagnóstico do filhinho de 1 ano e pouquinho. O oftalmologista disse: olha, eles têm uma cegueira, mas não é visual, é neurológico. E aí ela estava muito abalada, muito entristecida com esse diagnóstico. Porque as tempestades, elas são assim, né? Nós estamos bem, mas de repente aquela nuvem escura chega, o mar fica revolto. E aí eu orei com ela, conversei com ela, e as tempestades chegam. E quando eu conversava com ela, eu me lembrei, em 2016, se eu não me engano, eu trouxe uma mensagem nesse texto, e eu fui buscar, eu fui me lembrar disso, e eu queria ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 4, bem conhecido o texto, Marcos 4, versículos do 35 ao 41, muito conhecido. Eu acho que vale muito a pena a gente ler aqui com bastante atenção esse texto. Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Eita! Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe, gente, a gente recebe notícias como essa mãe que recebeu um diagnóstico do filho. A gente recebe notícias ruins, né? Eu lembro quando o Ed era aqui da igreja, e o Ed mora em Blumenau hoje, e ele me mandou cedo assim: pastor, o senhor soube do atentado que aconteceu aqui em Blumenau? Eu falei: não, cara, não estou aqui, não chegou as notícias ainda. Então acabou de acontecer aqui uma tragédia, um maluco entrou na creche e saiu matando o povo. Eu falei: era um colégio, seu filho está na creche? Ele falou assim: sim, meu filho está na creche, mas em outra creche. Só que existe uma suspeita de que tem mais outros indo nas creches, eu já peguei meu filho e tal. Foi terrível aquela notícia. Eu lembro quando os jogadores do Chapecoense sofreram aquele acidente aéreo. Como que foi triste aquilo, né? Eu lembro da tragédia lá em Mariana, quando rompeu a barragem lá.
Eu lembro do incêndio da Boate Kiss, eu acompanhava muito a Band News FM e o Boechat falando sobre aquilo. E eu lembro o Boechat fez um compromisso de durante um ano ele iria cobrar as autoridades no ar. E eu lembro quando ele falou, hoje está fazendo um ano, e durante esse ano todo eu cobrei como eu prometi, e ele fez isso. A própria morte do Boechat para a gente foi terrível, né? A queda do helicóptero. Você lembra onde você estava em 11 de setembro? Das Torres Gêmeas? Você lembra onde você estava? Lembra o que você estava fazendo? Olha a marca desse trauma na gente. Todo mundo sabe onde estava. É difícil alguém que diga assim, eu não lembro onde que eu estava. Só você talvez era muito criança, mas no geral, a Manu falou, eu não lembro. Claro, né, Manu? Veja, a gente lembra, porque são notícias, e eu lembro que eu trabalhava no Bom Jesus, a gente assistindo a TV assim, e de repente veio um outro avião, bateu, e a gente assim, meu Deus, o que está acontecendo? Agora vai começar a Terceira Guerra Mundial, e aquela especulação, e eu lembro que eu estava fazendo faculdade de teologia ainda, o pastor Silvado dando uma palavra para a gente com aquele temor assim. Gente, as tempestades são assim, está tudo bem, de repente vem aquela notícia, aquela situação. E aquelas notícias, gente, que não saem na mídia, mas só a gente recebe. Muito obrigado, Melzinha. Você já viu o texto que fala que a pessoa que traz um copo d'água, ela é abençoada igual quem está pregando? É o mesmo unção, é o mesmo galardão. Muito obrigado. Aquelas notícias só nossas, por exemplo, quando um dos cônjuges pede o divórcio. Uma demissão quando acabou de assumir uma grande dívida. A pessoa acabou de fazer um financiamento, acabou de comprar um carro, acabou de comprar uma casa, Essa semana eu orei com uma pessoa que estava com uma crise no trabalho, ela acabou de entrar no trabalho, 3 meses, ela saiu de emprego para entrar em outro, deu 3 meses, ela, pastor, está tão difícil lá, ora comigo, a gente orou domingo, segunda-feira ela manda mensagem, pastor, fui demitida. Veja, saiu de um emprego para entrar no outro, difícil. Quando descobre uma traição, gente, quando um casal vem conversar com a gente, que descobriu uma traição, quando é ou o marido ou a mulher, meu Deus do céu. Esse resultado do exame, igual eu falei hoje, ligação de madrugada. Puxa vida, né? Se você já está meio esperando, você já atende meio na expectativa. Quando faleceu a Antônia. Foi a Antônia ou foi o Betão que você me ligou, Cris? Foi do Betão. Foi o primeiro, né? A Cris ligou. Pastor, o Betinho está tentando falar, tal. E aí a gente... Puxa vida, que difícil receber notícias assim, gente. Essas são tempestades da vida. E quando a gente olha para esse texto que a gente leu, para a música que a gente cantou, eu pergunto para você, quais são as tempestades que você está enfrentando? Ou as tempestades que você enfrentou? Eu lembro quando o Maiquito falou assim, pastor, meu pai está mal, lá no Rio Grande do Sul. A gente falou, vamos embora, Maiquito, vamos para lá. Foi eu, ele, o Jobá e a Débora. Eu tinha o Corsinha preto ainda, Classic preto. Fomos para lá. Pegamos estrada destruída, tivemos que voltar. A gente se divertiu naquela ida, né? Aí chegamos lá, o Maiquito pôde falar com o pai dele, se despediu. Mas o pai dele... Daí eu estava vindo embora, eu estava na rodoviária, eu deixei meu carro com ele, estava vindo embora porque o pai dele parece que não ia evoluir o quadro, mas de repente o Senhor Jesus levou e ele pôde descansar. Aí eles me buscaram na rodoviária, a gente ficou ali mais um dia. E foi triste, foi uma tempestade que veio. Mas essa tempestade é uma tempestade que o Maiquito estava já esperando. Mas eu lembro quando o Papai do Céu levou a mamãe, e aí a tempestade parece que ficou maior, né, Maiquito? Mas quando a irmã teve um diagnóstico de um tumor, aí eu lembro que eu falei, Jesus amado, tem misericórdia. Fui visitá-la ali no Sujizawa, mas essa tempestade, a gente começou a ver uma luz, o sol voltou a brilhar mais rápido, parece. Tempestades.
Quando eu penso em tempestade, gente, a primeira situação que eu vejo, o que eu posso aprender, ou quando eu olho para esse texto, eu penso o seguinte: as tempestades, elas podem prejudicar a nossa visão. As tempestades podem prejudicar a nossa visão. O que diz ali o versículo? Coloca para a gente ali mais uma tela, por favor. Olha o versículo, ó. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Coloca mais um slide para a gente. Olha a letra da música que a gente cantou. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Eles estão falando com Jesus, e eles estão dizendo: não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir? Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, não? O senhor não está vendo que a minha mulher está me largando? O senhor não está vendo que meu filho está entrando nas drogas? O senhor não está vendo que eu tenho uma conta para pagar? O senhor não está vendo isso? Como podes assim dormir se a cada momento nos vemos sim prestes a submergir? Todas as vezes que as tempestades vierem contra as nossas vidas, seremos tentados a achar que estamos sozinhos. Nós paramos de ver Deus, a gente não vê Jesus. Onde está Deus quando passamos pelo sofrimento? Responda para mim aí. Onde está Deus quando a gente passa pelo sofrimento? Do nosso lado, segurando a nossa mão, junto conosco. Mas quando a gente está no sofrimento, algumas pessoas conseguem ver Jesus. Outras pessoas se sentem extremamente sozinhas. Elas olham e pensam: estou sozinha. Olha esse quadro, que legal. Ele é retábulo de Isso aí. E esse desenho, gente, eu estou imitando o pastor Vili, agora mostrando quadros de arte. Esse desenho, para ser o centro, ele foi pintado, para ser o centro do altar da capela do mosteiro de Santo Antônio, hoje lá na França. E nesse mosteiro tinha um hospital, onde as vítimas da peste eram cuidadas pelos monges da ordem dos antoninos. E na época a peste era uma doença mortal e recorrente, e as vítimas não tinham esperança de recuperação, não tinham esperança. E o objetivo dessa imagem era trazer-lhes conforto e reforçar a fé. Qual é a mensagem desse quadro? A mensagem é que Cristo, com o corpo crucificado, coberto de feridas, como as da peste, compreende a condição do doente, porque ele sofre com eles. Quando eles pintaram e colocaram lá nesse hospital, era para que todos que estavam com a peste olhassem para esse quadro e vissem as feridas e as marcas em Jesus, e eles olhassem e dissessem: olha, Jesus também sofreu, ele entende o que eu estou sofrendo. Jesus entende de dor. Assim, quando nós sofremos e nos encontramos em situações difíceis e nos perguntamos: será que Deus consegue entender o meu sofrimento? Pode Ele de verdade se compadecer da minha situação? Se a gente olhar para Jesus, olhar para a sua vida, olhar para o seu sofrimento, para a sua morte, nós vamos encontrar a resposta de Deus para você, dizendo assim: sim, eu entendo. Eu entendo a sua dor, eu compreendo e eu me compadeço. A nossa alma pode se apoiar no Senhor. Nossos joelhos podem ficar firmes, porque nós podemos confiar no Senhor. Os nossos olhos, já cansados de tanto chorar, podem encontrar consolo no Senhor. O nosso coração, esmagado pela dor, pode encontrar restauração no Senhor. Nós podemos encontrar descanso no Senhor. Ele sabe, Ele se compadece, Ele se importa conosco. E quando a gente entende isso, eu acho que é muito bom aquele texto de Isaías, eu acho que tem tudo a ver com isso. Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás.
nem a chama arderá em ti. Ele não diz que a gente não vai passar pelo rio, não diz que a gente não vai passar pelo fogo, mas diz que a gente vai ter vitória, apesar do rio, apesar do fogo, nós vamos vencer. Então, o que isso nos leva a entender? Que as tempestades, elas podem prejudicar a maneira que nós estamos enxergando o cenário como um todo. Tem uma música antiga que diz assim: só porque a terra se escureceu, o sol não deixou de brilhar. Gente, o sol está lá. Quer dizer, a vida continua e tem situações, mas às vezes aquela situação, aquele problema, ele começa a me sufocar de algum jeito, ele começa a trabalhar na minha vida de um jeito tão forte, que eu deixo de ver Deus. Onde está Deus? Eu lembro quando eu sofria um acidente e atropelei aquela senhora. Gente, como foi difícil passar por aquele momento, como foi difícil. Eu lembro quando meu pai foi diagnosticado com câncer, como foi ruim receber aquela notícia. Mas eu lembro que em todas essas vezes que a gente enfrentou situações difíceis, a gente conseguiu olhar para o Senhor. Eu lembro a Ana me contando, quando a gente estava começando a namorar, e a gente começa a entender sobre a família, ela me contando do pai dela. O pai da Ana faleceu de câncer quando a Ana tinha 15 para 16 anos. Descobrem que ele está com câncer e em 6 meses ele morre. O único crente da família do lado dele, o único que era evangélico. A Ana, a mãe dela, o irmão, eles tinham certeza absoluta, Deus vai curar. Porque eles fizeram um plano. O plano é o seguinte: Deus cura, a família vai ficar toda impactada e todo mundo vai se converter. Então eles tinham certeza. Então não era falta de fé. Quando o homem não foi curado e ele foi levado, houve uma crise. Foi rápida essa crise no coração da Ana, mas aconteceu a crise e a pergunta era: Deus, por quê? Por que o Senhor não curou? O Senhor ia salvar a família inteira, porque eles iam se render ao Senhor. Mas não aconteceu, e Deus tinha outros planos, e a gente não entende o plano, mas a tempestade nos faz ter dificuldades de ver quem é Jesus. Mas a tempestade faz uma outra coisa. As tempestades da alma, elas podem sufocar. As tempestades, pode colocar mais um. As tempestades da alma, elas podem sufocar. A pergunta deles é: não te importa? Não te importas? Olha o que diz a letra da música. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As tempestades, gente, elas são muito grandes quando a gente olha para as situações externas, mas existem situações que começam a nos pegar aqui dentro. Eu fico pensando na tempestade que Elias enfrenta quando ele deseja morrer. Ele olha e fala: Senhor Deus, me leva, eu quero morrer, Senhor. Eu fico pensando quando Davi chora pela morte de seus filhos, em várias situações diferentes ali, e ele chora, e aí a gente vai vendo os salmos que são compostos por causa desse choro, dessa dor. Eu lembro de uma menina, de uma senhora que faleceu, a gente velou ela aqui, só ela era convertida, e tinha pouco tempo que ela era convertida, e Olívia, foi só, o tempo de aceitar Jesus, ser batizada, e Jesus a levou. E eu lembro que uma moça veio, e uma moça chorava muito, e dizia: me perdoa, me perdoa. E que dor que aquela pessoa tinha na alma, era uma dor profunda, era um choro doído. Dores profundas na alma. Eu lembro quando uma mãe, ela estava lutando para ter seu filhinho, e aí ela engravidou, perdeu, engravidou novamente, e ela estava cuidando daquilo, e ela estava com a sogra dela na casa dela, e a sogra não estava muito bem, então ela não queria preocupar a sogra,
E aí ela foi ao banheiro e ela constatou que perdeu o bebê mais uma vez. E ela estava em prantos, e ela não sabia o que fazer. Ela ligou para o marido não atendeu, estava numa reunião, e ela ligou para mim, chorando. Pastor, perdi meu bebê. Eu falei, onde você está? Eu estou no banheiro, não quero que minha sogra saiba, porque primeiro eu vou fazer o exame, mas eu perdi porque eu estou vendo aqui, não sei o quê. O que você fala numa hora dessa? Já estava triste por outra situação, já mais uma situação, orei com ela, pedi a graça de Deus. Deus foi gracioso, Deus sustentou, Deus fez milagres, depois engravidou novamente, teve seu filhinho. Mas que difícil, gente. Meu amigo entrou em contato comigo pelo Facebook. Eu postei uma foto, eu, a Ana, o Mateus e o Daniel. E aí ele mandou para mim no Facebook, por mensagem assim: cara, que legal você e a sua família. Mas quando eu olho isso, eu penso que eu acabei com a minha. Hoje eu não estou com a minha esposa, hoje é outro homem que cria a minha filhinha. Tudo por culpa minha. Que dor. E ele fala mais algumas coisas ali. E aí a gente vê a dor na alma por causa de passos que ele deu. Essa situação, ela parece que a gente vai se sucumbir na tristeza. Eu fico pensando no Jesus suando gotas de sangue. E eu fico pensando as lutas que a gente enfrenta, as situações que nós enfrentamos, as tempestades, elas podem sim sufocar. Olha só que interessante, talvez quando você enfrenta uma dificuldade, você fala assim, puxa, eu estou sem fé, eu não estou crendo, eu não consigo crer, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. E todo mundo diz que quando a gente está com problema, aí que a gente tem que orar e aí que a gente tem que ler a Bíblia. Mas você talvez diga assim, mas eu não consigo, parece que aquilo me sufoca, eu tenho um choro que está entalado aqui e aquilo não sai. As tempestades, elas parecem que vão nos sufocar e parece que a única coisa que talvez saia é: não te importas? Não te importas, Deus? As tempestades, elas podem nos sufocar de uma maneira, gente. Mas eu quero dizer para você que Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de você. Ele olha para você, sim, com graça, com misericórdia. O problema é que a gente vai carregando pesos e pesos e pesos e remorsos e situações, e a gente não entende que tem marcas dentro da gente que estão nos sufocando. Mas Jesus disse assim, você lembra daquele texto? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. De alguma maneira, a gente parece que a gente pensa que o que vai trazer descanso para a nossa alma é se a gente procurar religião. Procurar religião não traz refrigério para a alma. Talvez a religião traga mais peso. Não traz refrigério para a alma um copo de cachaça. Não traz para refrigério para a alma um Burger King. Não traz. É bom, tá, Mel? É bem bom um Burger King, mas não traz refrigério para a alma. Não traz uma banana split, o pessoal faz isso ainda? É difícil de ver essas coisas, mas antigamente você pedia uma banana split, agora é açaí, isso. Não vai um açaí com leitinho e não sei mais o que, não é isso que vai trazer. Gente, são coisas que talvez nos ajudem. Religião é muito bom, mas o que Jesus está dizendo é: vinde a mim. Não é vá a tal pessoa, não é vá ao banco e faça um empréstimo. O alívio para a alma não está no álcool, não está nos casos amorosos, não está no trabalho em excesso, não está na religião.
as pessoas estão procurando no lugar errado. Jesus está dizendo que a solução para o cansaço da alma, a bonança, Ele vai trazer para o coração, e a gente precisa ir até Ele, ser honesto com Ele, admitir os segredos da nossa alma, que a gente está lutando, e é por isso que a tempestade veio, e Ele já sabe quais são, e Ele está esperando que a gente busque nele, mas muitas vezes, nós, de alguma maneira, nos sentimos simplesmente sufocados e a gente não faz mais nada. Então, o que eu quero desafiar você, lembre-se, a tempestade pode te sufocar, mas ela não pode te destruir. Ela pode até deixar tudo escuro, que você não veja mais nada, mas vou te dizer, você pode vencer. E por isso eu penso que a terceira verdade que eu vejo nesse texto aqui, ela resolve o problema. O texto diz assim, ó: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande mudança. As tempestades não estão fora do controle de Deus. Mestre, chegou a bonança, diz o cântico, o hino. Em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e mar, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As tempestades, gente, elas não estão fora do controle de Deus. Eu não tenho controle sobre as tempestades, mas Deus tem. Jó enfrentou uma grande tempestade na vida dele. Quem foi o causador da tempestade em Jó? O maligno. Ali é muito claro, o maligno veio. Mas teve a permissão de Deus? Sim, mas houve essa tempestade. Algumas tempestades são causas nossas, outras tempestades são pessoas que fizeram. A questão é que, apesar disso, daquilo, o Senhor está no controle de tudo. É interessante que os comentaristas desse texto, muitos vão trazer a ideia de que essa palavra que Jesus usa para repreender o mar, repreender, normalmente essa palavra é usada para repreender demônios. E ele repreende o mar como se ele estivesse repreendendo uma situação espiritual. E é muito interessante, se você buscar alguns comentários sobre isso, traz uma visão sobre o texto diferente. Eu dando aula do guerreiros, né? Cada homem um guerreiro, para um grupo ali, e eu estava dizendo para eles, e na aula dizia o seguinte, que Satanás ele vai fazer de tudo para atrapalhar nosso momento de devocional com Deus. E eu falei para eles, perceba o seguinte, que em alguns momentos na igreja, na hora do apelo, naquela hora mais impactante, a hora mais importante, alguma coisa começa a acontecer. É um choro que começa, é um barulho, é um tumulto, é alguma coisa. Um cachorro que começa a latir, é um caminhão que passa e fica parado ali na frente, alguma coisa acontece. Eu falei assim, experimente orar e pedir para Deus repreender isso. E a gente conversou sobre isso, e várias vezes eu já fiz assim, de estar orando, e de repente o choro para, o barulho cessa, porque é um maligno agindo. Não estou dizendo que todas as vezes que a criança chora é o diabo, tá, gente? Por favor. Estou dizendo que muitas vezes, ou em várias situações, a gente vê o maligno utilizando, de várias situações. Aí esse jovem escutou isso e tal, está na casa dele, começou a fazer o devocional, um cachorro começou a latir igual um louco. Parecia que o cachorro estava dentro da casa dele, e ele não conseguia fazer a devocional. Aí ele lembrou do que eu falei, aí ele falou assim, em nome de Jesus, está repreendido. Diz que o cachorro ficou mudo. Aí ele me mandou um áudio assim na hora, pastor do céu, acabou de acontecer e não sei o que, é Deus agindo, e não sei, todo feliz que ele repreendeu e o demônio saiu lá do cachorro, o cão saiu. Porque nós podemos repreender o mal no poder de Jesus. As tempestades elas chegam, mas o Senhor está no controle. Eu estava com a Ana, acho que eu contei essa história algumas vezes já, mas eu gosto muito dessa história. A gente estava para dormir assim, aquele cachorro latindo, 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 e a Ana, ai meu Deus, não consigo dormir, preciso dormir. Aí eu falei, repreende.
Mas eu falei isso sem pensar, gente, confessa. Eu não estava espiritual nesse momento. Eu não estava, só se Deus usou minha boca. Eu falei, repreende. E ela, em nome de Jesus, fica quieto, cachorro. Mas ela falou para eu e ela ouvir. Ela não falou para o cachorro ouvir, porque o cachorro era da vizinha, lá do outro lado da rua. E o cachorro ficou quieto. Aí na hora eu e ela, eita! Ora, mulher, ora para a gente ficar rico, ora. Não falei isso, mas podia ter falado, né? E aí, naquela hora, o sono que a gente estava, o sono na hora, por alguns segundos, ele até parou de alegria de ver Deus agindo. Veja, as situações, elas vão acontecer. Olha o que diz esse texto de 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu gosto muito desse texto, porque ele me traz uma verdade que a gente esquece. Se Deus está no controle de tudo, de todas as tempestades, o que eu preciso lembrar é que aquele que está em mim é maior do que qualquer outra situação que está no mundo. O texto está falando muito claro das obras de Satanás, daquilo que é contra o Senhor, aquilo que é contra Jesus, mas nós precisamos lembrar que aquele que está em nós é maior. Eu lembro de desenhos antigamente, não sei se hoje em dia ainda tem isso nos desenhos. Antigamente nos desenhos sempre aparecia um ratinho fazendo um elefante ficar com medo. E eu lembro disso, a ideia era que um rato colocava medo do elefante. Eu lembro de um desenho, não lembro qual, que os ratinhos iam lá e ficavam fazendo bagunça lá e ficavam assustando o elefante ficava desesperado. Se o elefante só fizesse assim, pisasse, acabou o rato. Eu fico pensando o quanto nós ficamos temerosos com a ação de Satanás. Se alguém falar para você assim, olha, fizeram um trabalho na frente da sua casa. Eu conheço gente que não vai querer entrar mais na casa. Eu lembro um dia que fizeram um negócio aqui na esquina da igreja. Todo mundo, pastor, tem um negócio ali. Que negócio? É assim. E as pessoas morrendo de medo, mas morrendo de medo. Eu quero dizer a você que maior é aquele que está em nós. Se a tempestade da sua vida que levantou-se contra você é o diabo, repreenda em nome de Jesus. Se a tempestade que levantou sobre a sua vida é uma situação que você mesmo causou, se coloque debaixo da mão de Deus e peça misericórdia. Se é alguém que se levantou contra você, você ora ao Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós precisamos lembrar que o Senhor está no controle da história. Olha o que diz esse pedaço do hino. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja um encapelado mar, encapelado é o agito do mar, né? Seja um encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal no inário diz as forças do mal, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Eu acho muito legal, eu não entendia, quando falava encapelar do mar, eu acho que eu entendia o encapetar do mar, eu não lembro, mas era difícil para a criança entender essas letras, né? Mas quando falava assim, ó, tais águas não podem a naufragar, eu entendia, tais águas não podem a naufragar, mas depois a gente vai aprendendo, não podem afundar esse barco, não vão tragar essa nau, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Quem é que você carrega aí com você, no seu peito? Eu não estou dizendo de um evangelho triunfalista que você não vai ter lutas. O que eu estou dizendo é que apesar das lutas, o Senhor está contigo. Para a gente encerrar com essa frase, com esse texto bíblico. Salmo 46, o 10a. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando diz as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, é isso. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ainda
perturba o teu coração? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é a luta que você está carregando? O que você olha para a sua vida e está enfrentando? Eu lembro quando meu irmão disse assim para mim: cara, meu casamento não vai mais para frente, acabou. Eu falei: não, cara, não pode isso. Ele falou: não tem mais jeito. E aí a gente viveu um momento de luto na família. Foi muito difícil, muito difícil. Mas depois a gente vê o Senhor reconstruindo a história dele, reconstruindo a história da ex-esposa dele. Porque a gente vê que apesar das tempestades, o sol não deixou de brilhar. Quer dizer, a vida vai continuar. Quando eles chegam do outro lado do rio, continuou. Mas vou dizer para você, depois ficou ruim de novo. Jesus morre, é crucificado, mas ressuscita. E aí vem os apóstolos que passam por momentos muito bons, momentos terríveis. E essa é a vida. E essa é a vida, mas o que eu quero dizer a você: não se renda, não se desespere. Se você estiver enfrentando uma tempestade, renda-se ao Senhor, sabendo que Ele é contigo. Você vai mandar um motivo de oração aí no YouTube, no Facebook, a gente vai orar, e nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia sobre você, que Deus possa agir, e nós vamos pedir sim que o Senhor cuide de nós. Vamos orar agora, daí a gente vai cantar uma música, e na sequência nós vamos orar pelo seu motivo, que está sendo enviado aí no YouTube, no Facebook. Pai Santo, as tempestades, ó Deus da vida, são tão difíceis, ó Pai. Eu quero pedir a Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a vencê-las. Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude quando a nossa visão, de alguma maneira, só enxerga a escuridão, não vê o Senhor brilhando. Nos ajuda, Deus, a despertarmos. Nos ajuda, Deus, a não sermos sufocados pelas tempestades, que de alguma maneira, às vezes, elas vão tomando conta da gente. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a vencer essas tempestades, entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Não permita, Pai, que a gente se desespere, mas que a gente vença, Deus, no Senhor. Cuida, Deus, do teu povo. Derrama, Deus, a tua graça. E eu quero pedir a Deus pelo Arthur, esse menino de 1 ano e pouquinho, que recebeu esse diagnóstico. Eu quero pedir a Deus a cura do Senhor sobre ele. O médico mesmo disse que talvez ele ainda possa vir a enxergar. E eu quero pedir a Deus que a resposta final venha do Senhor. Ó Deus, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Pedimos, ó Deus, pedimos que o Senhor cuide da mãe, cuide da família, derrama da tua graça, Pai, em nome de Jesus, nesse momento tão difícil. Que o Senhor cuide, ó Deus, de outras situações que estão chegando aí para a gente, que o Senhor continue abençoando. Abençoe o pastor Euquias na viagem que ele está fazendo, o retorno já agora no sábado. Cuida do povo que está em viagem, ó Deus, que o Senhor continue abençoando. Em nome de Jesus, amém.